Dédalo, um dos personagens mais controversos da mitologia grega. Quem foi ele? E qual moral podemos tirar de sua história? Olá pessoal, prazer exato estar aqui com vocês. Zidu, estamos mais uma vez aqui reunidos. Da última vez que a gente falou sobre mitologia, a gente conversava sobre a relação de pai e filho, a gente conversava sobre equilíbrio, a gente falava da história, né, de Dédalus, de seu filho Ícaros, que para nós, né, é algo bastante relevante, algo cheio de significados, Sim. porque ajuda na nossa perspectiva de história de pai e filho mesmo, né? E isso é muito bacana. Mas isso talvez tenha ficado um pouco perdido, né? Porque a gente falou muito de Dédalus sem explicar quem era Dédalus, né? E eu acho que depois a gente poderia contar para o pessoal aqui um pouco da nossa relação com mitologia, como é que eu mesmo comecei a me interessar por mitologia, e isso se conecta contigo, né? Foi uma das maneiras como a gente, foi uma das maneiras que a gente encontrou para se conectar. Mas quem é Dédalus? E ele é herói? Ele é um malvadão? Dá pra saber quem é? Essa é uma ótima pergunta, na verdade. E falando do negócio da mitologia, eu sempre me interessei muito por mitologia, acho que já mencionei isso em outro vídeo. E comecei a estudar desde que era pequeno, lia livros, lia muito Percy Jackson, que é uma série que eu adoro, e podemos até trazer um vídeo no futuro falando sobre isso para vocês, se vocês se interessarem. Então pode até aproveitar aí, se vocês quiserem ouvir um vídeo do Percy Jackson, coloca nos comentários. Mas focando no Dédalus, e só para esclarecer também, Dédalus, terminando com o S, é o nome dele em inglês, né? Em português falam Dédalo. Ícaros também é Ícaro, que eu tenho o costume de falar em inglês, então eu costumo falar Dédalus e Ícaros. E o Dédalo foi um dos maiores, se não o maior, inventor e engenheiro que existiu na mitologia grega. Muitos falam que ele foi uma figura que realmente existiu na vida real, mas suas histórias foram romantizadas. Isso não tem comprovação científica, mas na mitologia foi ele que criou muitas das ferramentas que eram usadas durante a época. Ele que criou o martelo, ele, na história de Ícaro, ele criou também as asas que eles usaram para voar, fugir da torre. Quando ele morava em Creta, ele criou uma estátua de bronze, que me falhou o nome agora, mas era uma estátua que ele criou para o rei, para poder proteger Creta de invasores. Era uma estátua mítica com poderes mágicos. E ele foi uma grandíssima figura na mitologia, foi de extrema importância para muitas das histórias. E ele, na verdade, tem três principais histórias de mais relevância. A primeira é sobre o começo da história dele, que foi como ele começou a crescer, virou um inventor e acabou sendo banido da cidade que ele morava. A segunda é quando ele se muda para Creta, e isso na verdade tem relação com a história do Minotauro. Ele foi alguém que acabou impactando na criação do Minotauro, e mais sobre isso para vocês daqui a pouco. E a terceira história é sobre o Ícaro, que já contamos para vocês no último vídeo. E quando ele estava fugindo, né, de Creta, ele tinha sido aprisionado, né, ele estava tentando se refugiar na ilha da Sicília, né, que era ali, para que a gente olha geograficamente, né, é o lugar mais próximo de Creta, a ilha da Sicília. Então, Ícaros faleceu no meio do caminho, e tem a questão do ponto de equilíbrio que a gente discutiu, mas Dédalus chegou na ilha da Sicília, e aí tem um pouco de controvérsia de como é que foi o final da vida dele, mas ele acabou tendo o final da vida dele na Sicília. E além de ser um engenheiro, né, muitos consideram Dédalus o pai da siderurgia, né, que tinha inventado, descoberto muito desse processo de fundição, né, e é algo muito bacana aí da história do Dédalus. Agora, eu particularmente sou fascinado pela história do Minotauro, né? Até porque tem um intrínseco cordão, né? Uma teia de conexão para que a gente chegue até a história do Minotauro. Né?
Sim. Mas para isso, meu filho, primeiro eu queria te perguntar, qual foi o rei que aprisionou Dédalus na torre em Creta? Acho que é melhor eu começar do começo da história. Então, na primeira história de Dédalo, ele morava em outra ilha, junto com o seu sobrinho. Dédalo, ele era um abençoado de Atena. A Atena gostava muito dele, e Atena é a deusa, para quem não sabe, a deusa da sabedoria, da criação de novas invenções, novas coisas. E ela se identificava muito com Dédalus e sempre é, deu favores para ele, ajudou ele. E o sobrinho de Dédalo também era outro abençoado de Atena. Ela gostava muito dele e ele também era uma mente muito jovem, muito nova, que sempre admirou Dédalo e queria poder ser um inventor grande que nem ele. E, se eu não me engano, o sobrinho de Dédalo, ele inventou o serrote, que na verdade tem muitas histórias que contam que foi o Dédalo que criou, mas na realidade foi o sobrinho dele que inventou o serrote. E o Dédalo se sentiu cheio de inveja. Ele não conseguia acreditar que o sobrinho dele, muito mais novo, muito mais inexperiente, tinha conseguido criar uma invenção que talvez até superasse muito das próprias invenções dele. Então ele ficou cheio de raiva, cheio de inveja e acabou empurrando o seu sobrinho, que o nome era Perdix, para um precipício. Mas por Atena gostar muito de Perdix, ela decidiu transformar ele em uma flor ou uma planta. Na verdade, eu acho que a conexão, inclusive, de Perdix até com o nome Perdiz. Ela transformou ele numa ave, né, que é uma perdiz, sim. e justamente ela conseguiu voar e aí ia atenuar a queda e não, não teria morrido, né? Esse é um pouco da história pelo que eu li. E aí, inclusive, do português tem a conexão das palavras. Na hora que a gente olha as palavras em inglês, são palavras separadas, o nome do Perdix é Perdix mesmo, né? Mas a palavra perdiz em inglês é outra palavra. E então o Perdix foi transformado em uma ave, mas todos pensaram que ele tinha sido morto. E então o rei daquela ilha que Dédalo morava expulsou ele, e sem lugar para ir, Dédalus acabou indo para Creta, que foi onde ele chegou, se refugiou. E por ele ser muito conhecido, ser um grande inventor, ele apresentou para o rei de Creta, rei Minos, as invenções dele. E o rei permitiu com que ele ficasse lá, sob a condição que ele trabalhasse diretamente para o palácio real e fizesse invenções que pudessem beneficiar Creta nas guerras ou até no dia a dia. E nisso, Dédalus se acostumou muito à vida lá, estava vivendo muito bem, e ele inclusive virou um dos principais conselheiros da rainha, esposa de rei Minos. Porém... Mas segura a história da rainha aí, mais um minutinho, porque eu acho que é importante. Né? Eu já queria falar do Minotauro e no rei Minos, e foi super importante a gente colocar sobre a conexão do sobrinho, né, de Dédalus, que era um aprendiz dele, aprendeu muitas coisas com ele. Tinha, inclusive, um lado de se inspirar muito em Dédalus. E Dédalus, ainda que fosse brilhante, super reconhecido onde ele morava, ele acabou repleto desses sentimentos ruins, né, da inveja, cometendo aí, enfim, essa tentativa, no caso, né, de assassinato do sobrinho. Talvez eu esteja sendo muito forte aqui, mas essa tentativa de acabar com o sucesso do sobrinho, porque ele não estava conseguindo conviver com o aprendiz que estava tendo bastante sucesso. E aí fica a reflexão da inveja, né? Como é que poder destrutivo da inveja, ele que estava indo super bem, era super venerado, ovacionado, reconhecido na ilha que ele morava, ele não conseguiu, né, segurar essa questão da inveja e acabou sendo destruído, né? Tanto do ponto de vista familiar, quanto do ponto de vista mesmo de trabalho, social, ele acabou tendo que fugir. Mas ele foi para Creta, entre aspas, muito mais fugido do que convidado pelo rei. Sim, é super válido que você fez essa pausa aí, que senão eu ia continuar falando, contando as histórias e a gente não ia refletir sobre isso. Às vezes quando a gente olha, né,
pai tem até ciúmes de filho, o filho ter ciúme de pai, o irmão ter ciúme de irmã, a irmã ter ciúme de irmão, o marido tem ciúme da esposa, ou a esposa do marido. E claro que eu misturei as palavras aqui, ciúme e inveja, né? Mas são sentimentos, de certa forma, meio que parecidos, né? Similares, e são sentimentos autodestrutivos, né? Que fazem muito mal. E a gente entender isso, né? Principalmente quando a gente está fazendo em família, procurar evitar isso, controlar isso, né? Para não se autodestruir o relacionamento que a gente tem familiar, é muito importante, né? Então, além da história lá do ponto de equilíbrio com o filho, Deus também nos deixa essa reflexão, né, sobre sentimentos autodestrutivos e como a inveja, né, faz mal ao ser humano. Com certeza. E nesse negócio dos sentimentos autodestrutivos, a gente pode ver isso muito na família, fazendo em família, mas acho que é muito comum também, especialmente entre pessoas da minha idade, a gente vê esse tipo de sentimento, às vezes na escola, entre amigos. Vamos dizer, um aluno vai muito bem numa prova, o outro ajudou ele a estudar, não foi tão bem, sente uma inveja, sente às vezes até um rancor, se sente injustiçado por não ter ido tão bem. E eu, pelo menos, acredito que esses sentimentos em nada ajudam, né? E, claro, é bem mais fácil falar do que fazer, mas a gente tem que tentar fazer o nosso melhor para controlar eles e até tentar fazer uma reflexão para ficar feliz pelo outro, por ter, às vezes, nesse exemplo que eu dei, por ter conseguido ajudar ele aí também, ou fazer um exercício de empatia, né? Porque se você estivesse no lugar da pessoa, você não estaria feliz por estar bem daquele jeito. E também entender que não necessariamente o sucesso de outro significa a sua perdição, significa que você foi mal. E por sermos humanos e vivemos em sociedade, a gente precisa aprender a ficar feliz pelo sucesso do outro, pelo crescimento e sempre procurar nos desenvolver, mas ficar feliz pelo desenvolvimento dos outros. Não, legal, muito bacana. E aí, acho que podemos seguir aqui, né, nossa discussão como um todo, de Dédalus chegando, né, em Creta, apresentando seu pacote de invenções para o rei Minos e automaticamente, né, já virando um conselheiro do palácio e aí até mais especificamente um conselheiro da rainha, né, esposa de Minos, né? Sim. Vamos fazer a conexão com o Minotauro? Vamos. Tem Poseidon também. Poseidon, que é um dos seus deuses preferidos, né? Eu tô enganada. Poseidon é o pai do Percy Jackson, então no livro ele aparece muito, é uma figura bem recorrente, então acho que eu acabei gostando bastante dele, sim. Mas ele fez muitas cagadas em inúmeras histórias. Eu não me lembro se ele tem tanta relevância na história exatamente do Minotauro, mas se eu não me engano, se eu não me engano não, isso eu sei, o rei Minos, ele tinha enfurecido os deuses do Olympus, tinha tentado desafiar o poder deles, estava tentando crescer demais, não estava fazendo todas as oferendas, todos os sacrifícios, e muito irritados com o rei Minos, os deuses decidiram colocar uma maldição nele, que na verdade foi uma maldição na mulher dele. Eles fizeram com que ela se apaixonasse pelo touro premiado de Minos, que era o maior touro da região, era super venerado pela população. E a rainha acabou se apaixonando pelo touro por causa de uma maldição dos deuses. E contou isso para Dédalo, que entendendo toda a situação, vendo o desejo imenso da rainha, ele fez uma invenção que era como se fosse o corpo de uma vaca para a rainha poder entrar dentro e ter relações com o touro. E descobrindo isso, o rei Minos ficou muito bravo, decidiu punir Dédalo e colocou ele e o filho em cima da torre, que foi de onde veio a história do Ícaro.
E da relação entre a rainha e o touro nasceu o Minotauro, que é uma das criaturas mais conhecidas da mitologia. E por Minotauro ser considerado como se fosse uma aberração, uma vergonha para o rei, porque como assim a rainha tinha tido um filho com um touro, tinha traído o rei, Dédalo foi forçado a inventar um labirinto que era inescapável para aprisionar o Minotauro dentro. E qualquer pessoa que desafiasse o rei Minos seria aprisionada dentro do labirinto junto do Minotauro. Nunca mais poderia sair, porque era um labirinto com. É, tinha uma criação mágica que era praticamente impossível sair. E lá dentro elas seriam mortas pelo Minotauro ou por fome. Né, isso é super interessante. Como é que você tem uma teia, né, de coisas super intrincadas, é por isso que no começo da nossa conversa aqui eu falei do que eu achava, de como eu achava interessante, né, essa parte do, da construção do labirinto, né, porque a gente tem primeiro essa situação de um rei que estava sendo super poderoso e desafiou os deuses, né, os deuses pedem para que esse rei sacrifique o seu touro campeão, né, o seu touro preferido, né, em homenagem aos deuses. Esse rei acaba ludibriando e tentando fingir que não faz, tentando fingir que sacrificou o touro, mas sacrifica outro. E essa é a história do labirinto, né? A gente fala muito, né, sobre o labirinto, e de como é que a gente sai de situações muito complicadas, né? E, e de novo, né, a gente tem coisas nossas do cotidiano, do dia a dia, vinculadas ou relacionadas a essa história mitológica de Dédalos, né? Então, assim, Eu acho que até no caso da história do Minotauro especificamente, a moral maior, pelo menos planejada pelos gregos, era de falar não desafie os deuses, não tente enganar eles, mas podemos sim fazer uma grande conexão com o labirinto e essas situações complicadas, às vezes como se fossem maldições que são colocadas na gente, alguma dificuldade, e como que a gente vai fazer para sair delas, aceitar elas e seguir em frente. pois é, né? E aí, às vezes a gente fica nessa situação, castigo dos deuses, não castigo dos deuses, enfim. Mas tentando chegar a uma conclusão, a gente contou essa história toda aqui de Dédalus, a sua saída para Creta, né? Sua chegada em Creta e depois sua fuga de Creta, né? E temos uma conclusão de que se ele é herói, se ele é vilão. Eu acho que, como qualquer pessoa no mundo de hoje, não dá para colocar ninguém como um completo herói ou um completo vilão. Eu acredito que no começo da história dele, pelo menos, Dédalo foi um vilão. Ele acabou cometendo um grande crime de tentar matar o sobrinho dele, o que para mim algo foi algo bem negativo, movido pela inveja dele, um sentimento autodestrutivo, mas eu acho que através da história dele, Dédalo procurou se tornar uma pessoa melhor e desenvolver, crescer. Claro, ele fez muitas invenções que beneficiaram os gregos ao longo da história, o próprio martelo ou a estátua que ele criou para defender Creta. Então, não acho que tem como colocar ele como um vilão absoluto, porque ele fez muitas coisas boas, mas também não tem como colocar ele como um herói absoluto, porque afinal ele realmente cometeu crimes e se moveu por sentimentos que não são tão bonitos, assim se dizer. Então, talvez uma conclusão objetiva aqui para a gente seja: nem todo herói é completamente herói, nem todo vilão é completamente vilão, né? Exatamente. A gente vive de pontos de equilíbrio, né? de balanço, né? E uma coisa que eu particularmente acredito muito, né? A gente às vezes olha os conceitos de yin e yang, né?
mal andam sempre juntos, né? Ódio e amor andam sempre juntos. Obviamente que a gente precisa ter a consciência e a intencionalidade de fazer com que o amor prevaleça ao ódio, né? Que o bem prevaleça ao mal. E na hora que a gente consegue ter isso intencionalmente, eu acho que a gente consegue lidar melhor com sentimentos que não são tão positivos. Com certeza. E só queria colocar um ponto aqui, por você ter mencionado do Yin Yang. Eu falei sobre sentimentos autodestrutivos, sobre como o Dédalo foi movido por inveja, que é algo não tão positivo, mas queria dizer também que eu acho que com certeza faz parte sentir coisas assim. Todos nós temos inveja, raiva, ciúme, e é normal sentir isso, mas eu acho que o ponto é como que a gente usa esses sentimentos para procurar sempre se melhorar, crescer e aprender com essas experiências, com esses sentimentos. Por isso até que eu falei que eu não acho que dá para colocar o Deadlock como um completo vilão, porque embora ele tenha cometido um crime, não necessariamente significa que ao longo do resto da sua vida, ao longo do resto da história, ele continua a ser um criminoso. Com certeza é possível você fazer coisas que não são certas. Acho que todos nós fazemos coisas assim. Sentimos coisas que não são tão boas. E o importante é procurar sempre crescer, se melhorar e achar a melhor versão de si mesmo. Sensacional. Muito obrigado. Seguiremos falando de mitologia, seguiremos fazendo família e tentando compartilhar essas conexões familiares, né, que são super importantes, com o aspecto mitológico que nos ajuda, tem nos ajudado, e é um prazer falar sobre isso. Com certeza. Obrigado, falou e até semana que vem. Seguimos fazendo família.